Nós vamos começar o canal aberto com um tema muito importante, que é para esclarecer dúvidas sobre o Zika vírus. A epidemia da microcefalia, que muito tem se falado. Nós já estivemos aqui na semana passada com o Gerson Rossi Júnior, vice-prefeito de Mojimirim, que até recentemente ocupou o cargo de secretário de saúde do município. E, seguindo uma orientação do Ministério da Saúde, ele veio até aqui e fez uma orientação para a população. Hoje a gente recebe, para esclarecer um pouco mais essas dúvidas, o médico infectologista Dr. João Paulo Greco, profissional que atua na rede pública de Mojimirim. Ele está aqui nos estúdios e vai falar com a gente ao vivo. Dr. João Paulo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo à SEC TV. Obrigado. Sei que seu tempo é corrido. Obrigado. Disponibilizou aí um tempinho para falar com a gente. Tranquilo. Como é que funciona essa doença? Como é que ela foi detectada? O que aconteceu de verdade? Bom, na verdade, o Zika vírus, né, é uma doença aqui na América do Sul relativamente recente, mas é uma doença já da década de 40, da região da África e da Ásia. E nós acreditamos que esse vírus veio para cá. Tem-se algumas hipóteses, né, mas a principal é que veio realmente com o advento da Copa do Mundo, em que vieram pessoas dessas regiões e possam ter trazido o vírus. E como ele é transmitido como o mesmo vetor da dengue, né, que é o Aedes aegypti, que todo mundo conhece, e do chikungunya também, como é o mesmo vetor, e daí foram se diagnosticados alguns casos aqui no Brasil. Acredita-se que em São Paulo teve um caso diagnosticado por volta de maio de 2015, um homem de Sumaré, próximo de Campinas, e depois disso teve surto na região do Nordeste, que a gente vê aí, e agora muito relacionado à microcefalia, né? Quer dizer, o problema todo aí está em torno do mosquito, o Aedes aegypti. Sempre, é o que a gente transmitindo fala. A dengue, o chikungunya e o Zika vírus. E o Zika vírus. A gente sabe que é o mesmo vetor, então, lógico que o ideal é sempre a erradicação do vetor para que não haja transmissão da doença. Quer dizer, as orientações são as mesmas para combater a dengue, para combater com as mesmas coisas, como já foi falado muito com relação aos surtos da dengue, principalmente nesse ano que passou, né? A microcefalia, esse caso que está assustando os casais, principalmente aqueles que estão tentando ter filhos aí, é uma doença que atinge só o feto ou a mãe também? Não, atinge só o feto, né? É uma doença que agora sabe-se a relação com relação ao Zika vírus, que aumentaram-se muito o número de casos de microcefalia e foi vista uma relação com o aumento com o aparecimento das epidemias do Zika vírus, principalmente na região do Nordeste, mas é uma doença que acomete o feto, né? A gente não tem... A mãe apresentaria sintomas ou não, mas sintomas da própria doença, mas às vezes até oligossintomática, que a gente chama sem muitos sintomas, mesmo assim o feto tem o risco de, principalmente durante o primeiro trimestre, de acometer e ter a microcefalia que tanto tem se falado aí. Aí, para aquelas mães que foram surpreendidas por esse problema, os casais que estão nos acompanhando nesse momento, qual que é a orientação do especialista em relação às gestantes? O que a gente orienta é, como qualquer outra pessoa da população, sintomas compatíveis com a doença, que são muito semelhantes aos sintomas da dengue, procurar um serviço médico, seja o ginecologista ou qualquer outro serviço médico, para melhor esclarecimento da doença e dos sintomas, lógico. Não há muito a que se fazer, né? Quando uma vez que tem-se a doença, é lógico que o feto vai ser investigado com mais cautela, com o pré-natal, como toda mulher faz, vai ter que ser feito com um pouco mais de atenção, mas não há muito o que se fazer com relação à doença em si, uma vez que não há tratamento. Os tratamentos são sintomáticos, como a dengue, não há um antiviral específico para a doença. E depois disso, ou durante mesmo a gestação, há a possibilidade de ver se o feto vai ou não desenvolver a microcefalia. Tem uma atenção especial aí. Lógico, sempre. A gente sempre fala isso para a população em geral, principalmente para as pessoas que têm idosos, né, crianças e gestantes, como a dengue também, mas as gestantes agora por sabermos que há relação com a microcefalia, o Zika vírus, né? E é prudente, nesse momento, as mães esperarem um pouco para engravidar nesse momento, doutor? O que a gente vem orientando é o seguinte, se há a possibilidade da mãe esperar um pouco mais, adiar esse plano de gravidez, lógico, seria ideal fora dos períodos de epidemia, de pandemia da doença. É lógico, há mães de 40 anos que têm esse projeto, fica um pouco complicado adiar, né? Mas sempre o ideal é uma orientação do ginecologista, mas se for possível fora desses períodos é sempre o ideal, porque diminui o risco de contrair a doença e do feto ter microcefalia, que não é algo diretamente relacionado, não é obrigatoriamente que a mãe tendo o Zika vírus durante a gravidez que o feto vá sim obrigatoriamente desenvolver a microcefalia, isso não é verdade e não se tem como comprovar. Há um risco maior, como não é só o Zika vírus que causa microcefalia, tem várias outras coisas relacionadas,
que possa desenvolver. Mas o risco se há o risco, por que não adiar, né? Exatamente. Melhor não correr. Melhor não correr o risco. Muito bem. Em Mojimirim não há casos confirmados ou suspeitas de Zika vírus, mas o combate ao mosquito Aedes aegypti continua a todo vapor. A cidade viveu uma epidemia de dengue no início do ano, mas a situação é mais tranquila nesse momento. Porém, com as constantes chuvas, a população vem sendo orientada a evitar os criadouros que podem acumular água. Em Mojimirim, segundo a Secretaria de Saúde, foram confirmados 10 casos de dengue de agosto até agora. Ainda há 60 pacientes aguardando o resultado de exame e no acumulado já passam de 11 mil contaminados por dengue. A luta continua. É uma verdadeira guerra, é uma verdadeira batalha, que a gente tem um papel fundamental, cada um cuidando do seu espaço, verificando, evitando a água parada, ainda é a melhor maneira de se evitar a dengue, o chikungunya e agora também o Zika vírus, certo, doutor? É isso aí. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, à disposição. Conversamos com o doutor João Paulo Greco, médico infectologista da cidade de Mojimirim, falando sobre esse problema sério da Zika vírus.